Olá, seja muito bem-vindo a mais um Léxico Psicanalítico e hoje eu vou falar para vocês sobre o conceito, a noção de identificação, inclusive muito importante para a psicanálise. Para a gente poder falar sobre isso, quero primeiro te convidar a clicar aqui no botão de gostei, de joinha, e não deixar de comentar nos nossos vídeos para que a gente possa estar te respondendo e até também pegando as ideias que vocês trarão para a gente sobre novos temas, sobre aquilo que a gente pode falar e trazer aqui para vocês. E se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para você continuar aproveitando os nossos conteúdos que são postados aqui gratuitamente toda terça-feira. E quero te convidar a participar da nossa aula ao vivo toda quinta-feira às 19 horas. Então, não deixe de se inscrever para participar e já deixe seu joinha para ajudar o nosso canal. Bom, então sobre o conceito de identificação, que a gente pode pensar a princípio, a priori, é de que a identificação diz respeito ao esforço, ao aspecto pelo qual uma pessoa ela absorve valores, absorve fragmentos da personalidade de outras pessoas e tem a possibilidade de incorporar a sua própria personalidade. Então, quando a gente fala sobre identificação, a gente está falando sobre valores, aspectos da personalidade de outras pessoas que podem ser incorporadas às nossas. A primeira que a gente pode pensar, trazida e pensada já por Sigmund Freud, o pai da psicanálise, é o fato de que a criança se identifica primariamente com os seus pais. E quando a gente fala sobre os seus pais, essa identificação de valores, essa identificação de personalidade, a gente está falando de figuras paternas, sejam quais forem. Então a criança, como uma forma de adaptação, como uma forma então, de ambientação, ela também vai absorver fragmentos da personalidade, aspectos e valores que dizem respeito à vida e desejos, inclusive, daquelas pessoas ali que caracterizam como seus próprios pais. Tem uma outra questão que também a gente pode pensar a identificação no complexo de Édipo. E quando a gente fala sobre isso, a gente está falando justamente sobre essa passagem, o reconhecimento da criança em relação ao sexo oposto. Então, no caso do menino, em relação ao desejo pela mãe e a identificação com o seu pai. E no caso da menina, então, a identificação com a sua mãe, depois da entrada no complexo de Édipo, e o desejo pelo seu pai. Então, vale dizer que a criança, até como uma questão de estruturação, de identidade de gênero, a identificação ela se apresenta à criança de uma maneira muito importante, porque ali ela estará sendo determinada, estará se determinando a partir dessa, vamos dizer, ultrapassagem ou dessa forma de se desenvolver no complexo de Édipo, identificando-se com a sua figura, a mesma figura, do mesmo sexo, e então desejando a figura do outro sexo. Mas também a gente pode pensar a identificação já na vida adulta, e a gente pode pensar então como um processo de reconhecimento e de introspecção desses valores, como eu falei anteriormente, aspectos da personalidade de outras pessoas a nossa. E geralmente isso ocorre quando há uma figura de autoridade. A gente pode falar ao longo da história sobre muitas figuras de autoridade. Se a gente pensar nas religiões, por exemplo, como o cristianismo, você pode pensar na identificação com Jesus. Se você pensar, por exemplo, em guerras, né, e a gente pode falar sobre a identificação política em relação ao nazismo, daquelas pessoas com Hitler, enfim, figuras de autoridades, né, eu coloquei figuras bem controversas aqui justamente para poder mostrar como que a identificação diz respeito também na vida adulta a uma questão de autoridade e a introspecção dos valores das outras pessoas, das normas que as outras pessoas e crenças que as outras pessoas seguem e das quais fornece para a gente uma possibilidade de participação de um grupo, a possibilidade então de entrar e participar de determinados grupos. Agora vale a pena dizer que nem sempre, mesmo sendo um mecanismo de defesa, a forma com que a gente vê a identificação na psicanálise, nem sempre a identificação ela é positiva para a pessoa, porque vale dizer que esse processo de ambientação ele diz respeito à perda de um fragmento da sua própria identidade, ou seja, da sua individualidade. Então, quando a gente fala sobre a identificação, a gente está falando sobre a formação do ego, sobre a parte do self. Então, a gente está falando sobre o seu processo enquanto eu.
Então, por mais que sirva como uma capacidade de se ambientar, uma capacidade de se fazer parte daquele grupo, inclusive que explica muito as questões de grupos menores, de ideologias, de identificação, de assumir, por exemplo, a gente vai trazer um vídeo ainda sobre isso, no narcisismo das pequenas diferenças, um inimigo comum, externo ao seu próprio grupo, porque a gente tem uma identificação com um determinado líder, por introspectar ou trazer de fora esses valores para dentro, essas crenças de outra pessoa. Ela também tem esse ponto negativo de que pode ser, então, uma forma da gente estar perdendo a nossa individualidade ou de estar anulando em um certo nível que podemos considerar, de repente, patológico. Então, há-se um cuidado importante sobre isso. Então, a identificação diz respeito a justamente isso, essa nossa capacidade, desde o nosso desenvolvimento na infância, com os nossos pais, a partir da absorção dos valores, da internalização partes da personalidade das outras pessoas, da travessia do complexo de Édipo em relação ao desejo ao sexo oposto, ou da construção da identidade de gênero, também diz respeito à nossa habilidade na vida adulta de se ambientar e reconhecer autoridades na nossa vida, mas também de forma negativa de perdermos aspectos de individualização, ou de self, ou do si mesmo, ou até mesmo de alguma forma de prejudicar ou prejudicial do eu, ok? Então eu espero que você tenha gostado sobre o que trouxemos aqui sobre identificação, pensando em Freud, logicamente, e eu espero você no próximo Léxico Psicanalítico. Até lá!